Dando continuidade, então, a gente entra agora naquela parte de plano cartesiano, tá? Onde o eixo x é o eixo das abscissas, o eixo y é o eixo das ordenadas, e através de x e y ali é marcado as coordenadas cartesianas, né? Dos pontos no plano cartesiano. Bom, o que acontece? Dentro da geometria analítica que vai ser trabalhada no plano, cartesiano, vai ter exercícios que vocês vão precisar calcular a distância entre dois pontos. Então, assim, ó, toda vez que vocês tiverem dois pontos, ponto A, x1, y1, e ponto B, x2, y2, vocês vão usar esta fórmula para calcular a distância, tá? Na geometria analítica não é assim, ó, uma pergunta, uma resposta. Vai chegar um ponto da matéria que vai perguntar outras coisas e no fim vocês vão calcular a distância de dois pontos, por exemplo, tá? Então, essa fórmula aqui, ela é bem recorrente. Vocês usam ela bastante. Então, aqui, ó, x1 menos x2 quadrado mais y1 menos y2 quadrado, não esquecendo que está dentro da raiz, tá? Este sinal negativo, ele é importante, por quê? Porque ele é da fórmula. Se o x2 for negativo, com o negativo da fórmula fica positivo, então tem que estar atento ao sinal que está aqui no meio. Eu até botei cuidado com o sinal. Então, isso aqui é distância entre dois pontos, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, ó, o ponto médio. O que é ponto médio, pessoal? Ponto médio é o ponto que divide um segmento ao meio, tá? Se eu tenho um segmento, ó, tá? No plano cartesiano, o ponto que divide ele ao meio é o ponto médio. Como é que eu calculo o ponto médio? Calculando as coordenadas do ponto médio, ó. M é o ponto médio, mas ponto no plano cartesiano é sempre um par ordenado, ó, com coordenadas x e y. Então, a gente calcula a coordenada x do ponto médio e y do ponto médio, certo? Então, assim, ó, dados dois pontos, a gente faz x1 mais x2 divididos por 2, coordenada x do ponto médio. Y1 mais y2 divididos por 2, coordenada y do ponto médio. Logo, a gente consegue escrever o par ordenado correspondente ao ponto médio. E coordenadas do baricentro. O que é baricentro? Até fiz um desenho aqui. Lá no plano cartesiano, a gente tem um triângulo, tá? E o centro desse triângulo são as coordenadas do baricentro, certo? Então, para calcular essas coordenadas, a gente vai fazer... Aqui chamou de A, B e C, tá? Porque vai ter que ter três pontos, ó. Ponto A, o ponto B, o ponto C, ó, XA, YA, XB, YB, XC, YC, para que a gente calcule este centro, que é as coordenadas do baricentro, o nome mesmo diz, de um triângulo. Então, a gente vai calcular XA mais XB mais XC dividido por 3, YA mais YB mais YC divididos por 3. É outra fórmula que vocês vão ter que guardar e pode ser solicitada